Povo lindo do meu coração, aqui quem fala é Eduardo Luz. Estamos começando mais um Trilhas do Saber com o Eduardo Luz. E ó, hoje o tema ele é sensacional. Vamos falar de uma coisa que virou uma guerra contra a inteligência do nosso povo. O que é isso, Edu? O que é essa guerra? Vou falar sobre ideologia e idolatria. Né? Por que idolatria, Edu? Porque tem muita gente que leva a sua visão de mundo, a sua ideologia como se fosse um ídolo. Mas para isso nós precisamos definir alguns termos aqui, né? Ideologia, pessoal, nada mais é do que a visão de mundo da pessoa. É aquilo que ela entende como valores filosóficos, pode ser religioso, político, enfim, sobre qualquer tema. E idolatria é quando você faz uso de algo e esse algo vira um deus. Como, por exemplo, quem gosta de ler a Bíblia vai ver que lá no Antigo Testamento surgiam os profetas que eles estavam sempre lutando contra a idolatria, né, que eram as pessoas que faziam deuses de barro, deuses de pedra, de madeira, contra a identidade do Deus de Israel. E aí, como que isso é usado na política, tá? Na política você pode pegar uma pessoa que tem a ideologia conservadora e ela vira um conservador extremista e aquilo vira um ídolo. Tudo que é diferente, tudo que é contrário, contraditório, passa a ser errado, né? E do outro lado também funciona isso aí. Quer saber como é que funciona? Quer ver um exemplo de guerra de inteligência? Imagina o seguinte: hoje em dia é comum você pegar uma pessoa que segue uma ideologia política de esquerda. Lembrando que o conceito de direita e esquerda remonta ao período da Revolução Francesa, onde os nobres ficavam à direita e o proletariado, né, os trabalhadores ficavam à esquerda nas discussões da Grande Assembleia. Daí que tem a denominação direita e esquerda. E hoje se virou mais assim, a grosso modo, né? De um lado aí, você tem do lado direito você vai ter o conservadorismo, você vai ter o liberalismo econômico, do lado esquerdo você vai ter lá socialismo, você vai ter outras ideologias uh, trabalhando, trabalhando aí a questão dos conceitos de esquerda e direita, tá certo? Então hoje em dia é muito comum você pegar um camarada de esquerda e como ele na cabeça dele, a esquerda e direita está relacionado à luta de classes, né? Então à esquerda está o pessoal trabalhador, à direita está o grupo dominante. Essa é a visão do esquerdista clássico. Só que essa visão vai remontar o pensamento do filósofo e economista alemão Karl Marx. Ele dividia a sociedade em dois grupos. O primeiro ele chamava de infraestrutura. Essa infraestrutura eram as relações econômicas e relações de trabalho. E tinha também a superestrutura, que tinha o quê? As relações político-ideológicas, onde estava Estado, governo, preferências políticas, cultura, religião, educação, tudo isso era a superestrutura. E aí, para ele, o que seria, né? Você sairia da infraestrutura para ter o domínio da superestrutura. Entretanto, outros pensadores esquerdistas, como o filósofo italiano Antonio Gramsci e também os pensadores da Escola de Frankfurt, né, ou também, vocês podem chamar a Escola de Frankfurt de teoria crítica, né, onde veio Adorno, Marcuse, tem Erich Fromm, tem diversos outros pensadores que eles definiram que era o contrário, que a revolução não surgiria da infraestrutura, e sim da superestrutura. Né? Então, da implantação do pensamento nas universidades, no teatro, na música, enfim, em todas as formas de você produzir cultura. Então, quando um esquerdista fala assim, não pode ter um pobre de direita, ele tá pensando lá no século XIX. Ele está com o pensamento lá em Marx. Ele parte da infraestrutura para a superestrutura. Mas como, Edu? Como que isso acontece? Você vai pegar uma pessoa que ela é mais conservadora nos costumes, por exemplo, e os costumes estão ligados à superestrutura. Vamos pensar aqui, vai, na questão do casamento, na união homoafetiva. Então o conservador vai achar que tem que ser a união entre uma pessoa do sexo ou do gênero masculino e uma do feminino.
O pessoal da esquerda, da política identitária, ele vai falar, não, peraí, tem o LGBT, QIA+, enfim, então o casamento pode se dar por quem quiser. Então, é uma discussão na superestrutura. E nesse campo da superestrutura, o pessoal mais conservador está à direita e o pessoal progressista está à esquerda. Então, logo, a relação da pessoa ser de direita ou de esquerda não está automaticamente ligado à questão econômica. Isso vários pensadores da teoria crítica já estão abordando e já abordam isso desde o começo do século XX. Tá? Então, é absurdamente contra a inteligência você falar assim, não pode existir pobre de direita, não, o pobre pode ser o que ele quiser. Aí o camarada fala, não pode ter a pessoa preta de direita. Não, ele pode ser, porque não é porque as esquerdas mundiais tomaram conta dos movimentos identitários e nessa está a luta do movimento negro, não é por isso que o negro não pode ser de direita. Ele pode. Do outro lado, como o conservadorismo ele fala que tudo é narrativa da esquerda, do outro lado ele vai defender o seguinte, ah, então o camarada se diz de esquerda, mas é um baita socialista de iPhone. Ou então, falando de alguns bairros nobres né, do Brasil, ah, o camarada é de esquerda, mas ele é um esquerdista do Leblon, da Vila Madalena, de Moema. Ora, a pessoa também pode ser de esquerda ou de direita com qualquer classe econômica. Né? Ela pode ser da classe rica e pode ser de esquerda. Por quê? Ela está voltado no pensamento da superestrutura. Então, lembrando, infraestrutura, questões econômicas e de trabalho, superestrutura, nós estaremos falando sobre questões políticas, sociais, ideológicas. Tá entendendo? Por que, meu povo, a questão da ideologia vira uma guerra contra a inteligência? E no título desse vídeo vai estar ideologias e idolatria, a guerra contra a inteligência. Por quê? Na verdade, a pessoa ela passa a estar tão presa, ela cria um ídolo mesmo, ela cria uma espécie de Deus, uma divindade, uma religião em torno daquilo que ela acredita. E isso é muito perigoso. Como, por exemplo, os teóricos da, do pensamento crítico, né? Então você vai pegar o Karl Marx, você vai pegar Antônio Gramsci, você vai pegar o pessoal da Escola de Frankfurt, no Brasil você vai pegar o Paulo Freire, principalmente na pedagogia do oprimido, que está aqui, vai falar que não pode ter neutralidade no pensamento. E eu defendo justamente o contrário. Eu posso falar sobre o pensamento de um autor sem necessariamente concordar com ele ou fazer uma detratação contra a pessoa que eu penso o contrário. Né? Então a neutralidade está no respeito à divergência, à diversidade de pensamento. Então é isso, eu não preciso concordar com a pessoa, mas eu tenho que compreendê-la, eu tenho que entender o que ela escreveu, o que ela pensava dentro do seu contexto histórico, político, social, econômico, enfim, geográfico, né? Tá bom? Pessoal, então é isso, tá? Então, a grosso modo, eu gostaria de falar sobre esse conceito de ideologia, idolatria e guerra contra a inteligência, tá bom? Então, povo lindo, eu queria pedir para você, curta, comente, compartilha e dá uma moralzinha para esse tiozinho que vos fala e para o meu diretor. Tá, diretor? Mais um concluído, hein? Povo lindo, um abraço e até a próxima. Valeu!